Sejam bem-vindos, a paz do Senhor esteja com todos vocês. Que eu estava falando para vocês, quando eu tô neste lugar aqui, que é o meu quarto de oração, é o quarto onde eu estudo a palavra, onde Deus me ensina, onde Deus me instrui, onde Deus ele tem me fortalecido todos os dias. E eu estava aqui agora estudando a palavra de Deus e o Senhor ele falou ao meu coração algo muito forte, porque tem muitas pessoas que entregaram suas vidas para Jesus, mas agora estão querendo desistir. Pessoas que estão se esforçando, Deus está vendo o seu esforço, você está se esforçando, mas em vez das pessoas levantarem as mãos para te ajudar a seguir em frente, as pessoas estão te apontando o dedo. E olha, isso é muito normal. É muito normal, porque o inimigo ele não vai jogar um tapete e dizer para nós, vão, sejam livres. Vão viver o que Deus tem para você, não. O inimigo não quer que nós venhamos alcançar a maior de todas as glórias, que é a nossa salvação. Sabe, o inimigo quer nos manter prisioneiros, quer nos manter depressivos, quer nos manter cheio de medo. Ele não quer que nós venhamos viver e experimentar a boa e agradável vontade de Deus. Então, o Senhor disse ao meu coração, filha, vai e diga aos meus filhos para que eles não desanimem, para que eles lembrem-se de Paulo. Paulo foi meu escolhido, foi chamado por mim. E nem todos, quando Paulo ia pregar, quando Paulo ia evangelizar, Paulo era perseguido, porque as pessoas costumam olhar o que você fez no passado. As pessoas olham para aquilo que você fez, elas não olham para aquilo que você está fazendo no exato momento. As pessoas olham para os seus erros, para os seus defeitos, mas Deus olha para o seu coração. Então, muitas pessoas têm aceitado Jesus. Eu tenho recebido muitas mensagens de pessoas que estão dizendo, missionária, está muito difícil. Quanto mais eu me esforço, quanto mais eu me dedico, quanto mais eu busco, parece que tudo mais fica difícil. Mas Deus me trouxe aqui para te dizer, não desista, você não pode desistir. Você deve combater esse bom combate, você deve vencer a inclinação da tua carne, você deve tampar os teus ouvidos para o inimigo, pois a vontade do inimigo é te afastar dos caminhos de Deus. Ele quer nos roubar, ele quer nos matar, ele quer nos destruir. Ele quer nos deixar desanimados. Mas o nosso Deus, ele é poderoso. O diabo veio para matar, roubar e destruir, mas Jesus, ele veio ao mundo para nos dar vida. E ele nos dá vida e quer que nós venhamos viver. Você não é condenado. Jesus não veio ao mundo condenar, ele veio nos libertar. Ele veio nos salvar. Ele veio nos restaurar. Ele veio nos mostrar o melhor de nós. Porque o mundo nos destrói. O mundo nos deixa destruídos, quebrados. Mas Jesus, ele é especialista em nos consertar. Ei, quem foi que te fez? Quem foi que te fez? Não foi Deus? Então Deus pode te consertar. Você não nasceu com esta doença, Deus vai te curar. Você não nasceu depressiva, Deus vai te libertar. Você não nasceu do jeito que você está. O inimigo apenas está usando essa situação para te manter prisioneiro, mas Deus tem o poder de te libertar. A mão de Deus está sobre você. Eu quero orar por você antes de te entregar esta palavra. Senhor, neste momento eu quero aqui me colocar diante da tua presença, Pai. Eu quero te pedir em nome de Jesus, usa a minha vida. Eu quero abençoar, Deus, através desta palavra, essas pessoas que aqui estão, aquelas que ainda vão chegar. Ó Espírito Santo, envia teus anjos, Senhor,
para estarem com cada um dessas pessoas. Envia os teus anjos até esta casa, Senhor. Tira, Senhor, toda a perturbação, tira todo o medo, Senhor. Traga paz, traga tranquilidade para esta família, Pai. Porque o principal alvo de Satanás é a nossa casa, é a nossa família, Pai. Ele quer destruir, Pai. Ele quer colocar divisão, ele quer colocar contenda, ele está colocando. Tem famílias agora, Senhor, que estão, Pai querido, vivendo por debaixo da desunião, Pai. Mas o Senhor é Deus de paz, então traga paz, Pai, a esta situação que tem gerado angústia, que tem gerado medo, que tem gerado incerteza, desconforto, desunião a esta família, Pai. Pai querido, em nome de Jesus, com o teu poder eu oro para que seja quebrado todo o mal, toda interferência, todos os pensamentos negativos que tem jogado este marido contra esta mulher, que tem jogado esta mulher contra este marido, este filho contra a mãe, mãe contra filho, Pai. Em nome de Jesus, meu Deus, eu quero te pedir agora, coloca as tuas mãos sobre a vida dessas pessoas que estão desempregadas, Senhor. O Senhor tem me mostrado, Senhor, que grandes coisas vai acontecer no meio do teu povo, e eu profetizo, Senhor, que antes, Senhor, que vire este mês, Pai, essas pessoas vão receber uma proposta de um emprego. Uma porta vai se abrir, Senhor. E a circunstância que não está favorável vai começar a favorecer, Senhor. Porque até aquilo que estava causando mal se transformará em bem. Esta luta se transformará em vitória, Senhor. É pela autoridade do teu nome, Pai, que eu te peço agora, Jesus Cristo. Abençoa essas pessoas, Pai. Traga equilíbrio, traga paz ao coração e à mente desta mulher, deste homem, para que eles não venham desistir, para que eles venham permanecer, Senhor. Porque eu profetizo em teu nome, Senhor, que o telefone vai tocar. Ah, Deus, vai vir resposta daquele currículo, daquele lugar, Senhor, daquela porta que se fechou. Sei que o Senhor vai abrir uma melhor. Haverá, Senhor, grandes coisas, milagres vão acontecer. Eu profetizo e acredito em nome de Jesus. E essa vida, Pai, que está bagunçada, vai ser arrumada. Esta casa será consertada, este casamento será restaurado, essa pessoa será curada. Eu te peço agora, em nome de Jesus. Abra a tua Bíblia no livro de Filipenses. Filipenses capítulo 3, do versículo 12 ao versículo 14. Filipenses capítulo 3, versículo 12 ao 14. Amém? Olha, eu não sei há quanto tempo você está nessa peleja. Eu não sei há quanto tempo você está esperando por uma promessa, por um sonho, por um milagre na tua vida. Sabe, eu sei que esperar é muito difícil. Mas quem confia em Deus sabe esperar. Lembra de ontem? A vida da gente, a gente tem que manter fé, esperança e amor. A fé, ela é o nosso combustível. Ela não nos deixa desistir. A esperança é aquele sentimento que traz paz ao nosso coração. Quando a gente tem esperança em Deus, a gente sabe que a qualquer momento a mão de Deus ela vai se mover. A gente sabe que a qualquer momento a mão de Deus ela vai nos alcançar e vai trazer sobre nossas vidas, né, algo bom. E o amor nos fortalece, o amor nos capacita, o amor nos dá força para permanecer, né? A fé e o amor, elas andam junto. Então, quando você tem fé, esperança e amor, você consegue permanecer. É difícil, eu sei que é muito difícil esperar em Deus. Mas quem espera em Deus, não espera em vão. Quem espera em Deus, não espera em vão. Eu te digo no nome de Jesus. Por muitas vezes, eu pensei que fosse ser o fim da minha vida. Por muitas vezes, eu achei que o melhor para mim seria morrer. Eu carregava tanta dor no meu coração, nada dava certo para mim. Eu vivia jogada pela rua, eu vivia sem esperança. Muitas vezes eu tinha, vontade de morrer. Quantas vezes eu tentei suicídio, quantas vezes eu tentei me matar porque eu olhava para um lado, olhava para o outro e eu olhava para mim. Queria voltar para minha casa, mas eu não tinha condições de voltar para dar uma vida melhor para minha filha. Eu me sentia envergonhada da situação que eu estava. E eu via
diante de tantas pessoas, né? Pessoas que cresceram comigo, prosperando, crescendo, e eu ali estagnada. Eu achava que não ia ter jeito na minha vida. Mas um dia Jesus olhou para mim. Eu tinha uma promessa, assim como você tem. E essa promessa demorou-se a ser cumprida, porque antes de Deus nos dar aquilo que Ele tem para nos dar, Ele vai primeiro nos preparar. Porque Ele sabe que vai vir muitos levantes, vai acontecer muitas coisas. E nós precisamos estar firmes, né? Acredite, Deus Ele vai nos recompensar. Valerá a pena você esperar, porque Deus não é como nós. Deus não nos decepciona. Deus não esquece. Ele não esquece. Aquilo que Deus promete, Ele cumpre. Mas Deus, Ele espera que nós venhamos compreender que para vivermos o novo dEle, é necessário deixar para trás o que está velho. Para você seguir em frente, você terá que ser forte, você terá que ser corajoso. Existem escolhas, existem decisões, existem situações que Deus vai esperar de você. Atitude. E é sobre isso que eu quero falar com você. Você que aceitou Jesus recentemente, você que já está há muito tempo, né, com a sua vida alicerçada na rocha, mas até aqui nada mudou. Deus me trouxe aqui para te dizer, olha, Paulo passou pelo mesmo, o próprio Jesus passou por tantas coisas. Imagina eu e você. No livro de Filipenses, no capítulo 3, versículo 12, Paulo diz assim: não que eu já tenha obtido tudo isso ou tenha sido aperfeiçoado, ele diz, mas eu prossigo para alcançá-lo. Pois para isso eu fui alcançado por Cristo. Irmãos, não penso que eu mesmo já alcancei, mas uma coisa eu faço, esqueço-me das coisas que ficam para trás e avanço para aquelas que estão diante de mim. Eu prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial. Paulo, ele estava vivendo um tempo de perseguição. Paulo estava vivendo um tempo de muita luta. E eu sei que você também está vivendo. Principalmente para você que, de repente, somente você na sua casa é crente. O apóstolo Paulo disse que havia algo que ele se esforçava muito. Ele estava se esforçando muito para fazer. Paulo talvez quisesse mudar as coisas que ele tivesse feito lá atrás, porque Paulo cometeu muitos erros no passado, assim como eu e você. O único que olha para a gente, não para aquilo que a gente faz, mas sim para aquilo que a gente é Jesus. Jesus, ele sabe dividir o nosso fazer do nosso ser, mas o homem ele só olha para aquilo que a gente faz e para aquilo de errado, né? Você faz 99 certo e você faz um errado, eles vão olhar para o errado que você fez. Então Paulo está dizendo assim, que ele havia feito algo, né? Que estava se esforçando. Paulo estava fazendo algo, ele estava se esforçando. Paulo, ele talvez quisesse corrigir os erros do passado, mas ele viu que era impossível, porque é impossível você consertar aquilo que você fez lá atrás. E ele diz, já que eu não posso fazer isso, eu vou esquecer. Eu vou deixar para trás. Porque se você ficar parado, se você ficar ali o tempo todo olhando para trás, você vai se perder. Você vai perder oportunidades. Porque o passado muitas vezes nos paralisa. O passado muitas vezes não nos deixa seguir em frente. Tem muitas pessoas que querem mudar de vida, mas o passado delas não a deixam. Existem coisas do passado que elas não conseguem se desprender, elas não conseguem esquecer. Então veja que Paulo está dizendo, Filipenses 3, capítulo 3, versículo 12 em diante, Paulo diz assim, uma coisa eu faço, eu esqueço das coisas que ficam para trás. Eu imagino que Paulo tenha tentado corrigir tudo aquilo que ele fez lá atrás, mas era impossível. Porque antes de Paulo conhecer Jesus, ele era um homem mau. Ele mandava prender e matar cristão. Imagine agora Paulo convertido, o arrependimento que Paulo ele carregava consigo. A Bíblia fala que Paulo tinha um espinho na carne. Eu acredito que esse espinho na carne era o arrependimento de Paulo.
porque ele mandou matar muitas pessoas inocentes. Ele perseguia o povo cristão. Agora Paulo era um cristão. Olha, quantas vezes você já não falou de um cristão e agora você é um cristão e você diz assim, poxa, agora eu estou jogando no mesmo time que ele. Paulo, ele mandava matar os cristãos. Agora ele era um cristão. A Bíblia fala que Paulo tinha um espinho. Eu acredito, a Bíblia não diz qual é o espinho da carne de Paulo, mas eu acredito que seja o arrependimento. Nada dói mais do que o arrependimento de uma coisa que você fez e você não pode mudar. Paulo não podia mudar aquilo. Ele já tinha feito. Ele era conhecido como um homem mau, um homem assassino. Agora Paulo estava pregando. Você imagina Paulo subir numa igreja e começar a pregar, falar do amor de Deus, sendo que antes ele era contra aquilo? Você imagina como para Paulo aquilo foi difícil? Assim como está sendo difícil para você. Porque tem pessoas que olham para você e debocham de você. Agora é crente. Agora virou crente. As pessoas não compreendem que você quer mudar, que você está se esforçando, que você quer uma nova vida. Mas no nome de Jesus, não vai se abater, não vai se desanimar, não vai desistir por causa dessas pessoas. Tapa esses ouvidos para essas vozes que estão te frustrando. E abra os seus ouvidos para a voz que está te chamando. Jesus está te chamando. Se você ficar olhando para as coisas erradas que você fez, você nunca vai ser quem Deus quer que você seja. Se Deus já te perdoou, se você já pediu perdão, se você já se libertou, no nome de Jesus, não se condena não. Não se condena. Porque a Bíblia diz que já não há condenação para aqueles que estão em Cristo. Então veja, Paulo mandava matar, mandava prender os cristãos da época. Imagina o arrependimento que ele deve ter tido. Ele matou o povo que agora era sua família. E como ele conseguiu superar? Como? Como é que a gente consegue superar um erro do passado? É mudando. Eu não vou mais fazer o que eu fazia. Eu não vou mais viver como eu vivia. Eu não vou mais ser como eu era. Porque a Bíblia diz que quando você aceita Jesus, a velha criatura, ela sai para que entre uma nova criatura. Paulo se torna um homem usado por Deus. E quando você aceita Cristo, você está livre da condenação e da culpa. E quando você está livre dessa condenação, quando você está livre dessa culpa, você pode prosseguir. Ah, missionária, eu não faço mais nada errado, mas as pessoas dizem que eu faço. Não importa o que as pessoas falam sobre você, importa o que Deus fala ao teu respeito. Lembra da ministração de ontem? Quando Josafá se viu numa situação terrível. Josafá falou, tem algum profeta aí? Josafá não queria saber se o vale ia matá-lo ou não. Josafá queria saber o que Deus iria falar sobre aquele vale. O que você precisa se preocupar é com aquilo que Deus está falando de você. Deus está vendo o teu esforço. Deus está vendo o quanto você tem se esforçado, o quanto você está ali abrindo mão, o quanto você está se esforçando. E é isso que importa. Não importa se os outros não viram. Não importa se os outros não estão dando valor. O importante é que você está fazendo e Deus está vendo. Dentro do seu quarto é você e Deus. Agora seja você mesmo aonde quer que esteja. Não seja apenas cristão dentro da igreja. Porque quem é apenas cristão dentro da igreja está enganando a si mesmo. Seja a luz onde você estiver. Seja diferente onde você estiver. Tire essa máscara e seja verdadeiro. Seja uma pessoa que Deus quer que você seja. Seja representante de Cristo. Cristo é justo. Cristo é verdadeiro. Deus não gosta de mentira. Quem gosta de mentira é o diabo. Quem gosta de confusão é o diabo. Quem gosta de contenda é o diabo. Então você é um cristão, você é uma nova criatura. Então, seja diferente. Se você sentava numa mesa onde tinha fofoca, onde você conversava e falava dos outros, por favor, no nome de Jesus, se afasta disso.
As coisas antigas se passam e as coisas novas têm que surgir. Mude a sua atitude, mude o seu comportamento, mude a maneira como você vive. Quando você começa a mudar, você começa a ser livre. Paulo diz, eu prossigo para o alvo a fim de ganhar o prêmio chamado celestial de Cristo. Paulo estava preocupado com o que Cristo estaria vendo, com o que Cristo estava se preocupando. Então, quando você quer se preocupar em mostrar para o seu pastor, em mostrar para o seu missionário, em mostrar para o seu pai, para sua mãe, mas você não está mostrando para Deus, não vale de nada. A Deus ninguém engana, aquilo que um homem planta, ele colhe. Então veja, Paulo decidiu que havia somente uma coisa a ser feita com o passado dele. Entregar este passado para Deus. E só uma coisa a ser feita no seu dia a dia. Entenda, você tem um chamado. Você foi escolhida. Então se você tem um chamado, então aprenda a amar o teu próximo acima de todas as coisas. Coloca Deus em prioridade. Porque Deus te colocará em prioridade também. Em Isaías capítulo 61, versículo 3, Isaías diz que Deus nos dará uma bela coroa em vez de cinza. Mas infelizmente o que temos visto são pessoas que ainda continuam, né, sendo as mesmas pessoas, as mesmas criaturas. Crentes que apenas dentro da igreja glorificam e exaltam o nome de Deus, mas fora da igreja estão vivendo do mesmo jeito. Muitas pessoas abandonam a fé, muitas pessoas abandonam a sua caminhada com Deus porque elas não gostam de ouvir a verdade. Caminhar com Jesus é abrir mão de si mesmo, da sua vontade, do seu desejo. Está na hora de você realmente dar um passo e mudar a sua vida. Esquecer as coisas que ficam para trás e buscar aquilo que está diante de você. Deus quer ver mudança. Deus quer ver transformação. Deus quer te libertar do desejo da tua carne. Deus quer que você reconheça suas fraquezas. Jesus disse assim, olha, o espírito está pronto, mas a nossa carne ainda é fraca. Algumas pessoas não conseguem vencer a fraqueza das suas carnes. Elas fingem que estão livres, mas ainda não estão. Elas ignoram as suas fraquezas. Ei, no nome de Jesus, se você quer ser uma nova criatura, então seja diferente. Não faça da sua fraqueza desculpa para continuar pecando, para continuar do mesmo jeito. Se você fizer as coisas certas, entenda, existe um Deus que te justifica, existe um Deus que está do teu lado. Você é parceiro de Deus. Faça a sua parte e Deus fará parte dele. Faça a sua parte, Deus fará a parte dele. Não desista, não te entrega, não desanima. Prossiga, avance. Seja forte, seja corajosa. Olha, você não tem uma outra vida. A vida que você tem é essa vida que Deus quer arrumar. Permita-se. Permita-se a viver o melhor de Deus. Permita ser livre de culpa. Permita-se a ser livre de condenação. Ei. Até quando? Até quando você vai viver na dependência dos elogios das pessoas? Até quando você vai viver preocupado com o que as pessoas vão falar ou pensar de você? Deus está esperando uma nova atitude. Deus está esperando que você dê um passo. Deus está dizendo, não tenha medo, porque eu sou contigo. Não tenha medo, porque eu sou o teu Deus. O que Deus quer é que você dê um passo, sair do barco e confiar nele. Deus quer que você faça as coisas que os outros não estão fazendo.
Deus não está buscando pessoas capazes, nem pessoas fortes. Deus está buscando pessoas ali dispostas. Deus está buscando pessoas obedientes. Então hoje obedeça a voz de Deus. Levanta-te. Não te desanima. Não te desespera. Confia em Deus. Você pode não ter obtido tudo o que você quer. Mas uma coisa eu te digo. Deus vai te recompensar. Deus vai te ajudar. O que você não pode é desistir. O que você não pode é esmurecer. Tapa teus ouvidos para vozes que te oprimem e abra teus ouvidos para a voz que te chama para frente. Jesus está te chamando. Está te dizendo, ó, continua, te esforça, porque eu estou com você. Eu te ajudarei, eu te sustentarei, eu te segurarei com a minha mão direita da justiça. E aqueles que se opõem, aqueles que dizem que você não vai vencer, aqueles que ficam aí debochando de você, eles vão ter que ver a tua vitória. Aqueles que estão de dedo apontados vão aplaudir o que Deus vai fazer na tua vida. Apenas tome uma atitude positiva no lugar da negativa. Apenas entenda, teu compromisso não é com o homem, teu compromisso é com Deus. Viva como uma cidadão celestial, não como cidadão terreno. Aquele que é amigo do mundo se torna inimigo de Deus. O mundo está andando contra a vontade de Deus. A vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. O importante é que você sabe quem é você. Então não fique aí triste, não fique aí abatida, porque fulano está falando isso. Ah, sabe o que fulano... Diga, eu não quero saber o que fulano falou de mim, eu quero saber o que Deus está falando de mim. Eu quero saber o que Deus está pensando de mim. Deus está dizendo para você, se você confiar em mim, se você acreditar em mim, eu te darei a vitória. As coisas podem ter fugido do teu controle, mas ainda não fugiu do controle de Deus. Então, o que você vai fazer hoje? Faça como Paulo, dê um passo. Faça como Pedro, saia do barco. Pedro saiu do barco quando ninguém quis sair, mas Pedro saiu. A Bíblia diz que quando Jesus, ele manda os discípulos atravessarem para o outro lado, forma-se uma grande tempestade. A Bíblia diz que era uma tempestade muito forte. E no momento daquela tempestade, Jesus, ele sai e vai ao encontro dos seus discípulos. E quando eles olham, né, e vê Jesus andando sobre as águas, eles ficaram com medo. Mas no meio desses medrosos havia um homem muito corajoso, chamado Pedro. E quando Pedro viu Jesus, Pedro disse assim, mestre, se és tu, me manda ir contigo. Pedro foi audacioso, Pedro foi corajoso. Jesus disse assim, vem. Jesus está te dizendo hoje, quer viver um milagre? Vem. Pode vir. Você quer andar sobre as águas? Então saia do barco. Faça o que os outros não estão fazendo. Todos os discípulos estavam dentro do barco, mas só Pedro saiu. Só Pedro acreditou. Só Pedro confiou. E eu acredito que quando Pedro saiu, os outros discípulos chamaram Pedro de doido. Tu é doido. Como é que tu vai sair numa tempestade dessa? Mas só vive milagres quem tem coragem. Só alcança o impossível quem é audacioso. Pedro, ele ignorou o medo. Pedro ignorou a dúvida. Ele seguiu em frente. Pedro não pensou duas vezes quando Jesus o chamou. Ele desceu do barco e começou a andar sobre as águas. Veja a confiança desse homem. Pedro e Paulo deixaram para trás pessoas. Porque às vezes você vai deixar pessoas para trás. Deixaram para trás vozes e decidiram seguir para frente. Viver o seu propósito, viver o seu milagre. Pedro não vai. Eu vou.
porque eu sei que eu estou precisando. Eu sei, só eu sei o que eu estou passando. Tu vai para a igreja? Vou. Você tem que ser firme. Pedro, vem! Pedro saiu do barco. Pedro, ele ignora o medo, a dúvida e segue em frente. Pois a palavra do Senhor, ela não falha. Quando Deus dá uma ordem, se você crer, você vai fazer exatamente o que Ele te manda fazer. Existe uma promessa sobre a tua vida. Existe uma palavra sobre a tua vida. Uma palavra. Se você obedecer o que Deus te mandar fazer, você não precisa ser capacitado, Ele vai te capacitar. Eu não sei o que é que você está com medo de fazer. Eu não sei o que você está com medo de abandonar. Eu não sei o que está te aprisionando aí, não. Mas uma coisa eu sei. Se você largar este medo, se você sair da acomodação, se você lembrar que Deus é contigo, você vai viver o seu milagre. Não tenha medo. Levante. Confie no amor de Deus. Fica atento. Porque o inimigo, ele vai tentar abalar a tua fé. O inimigo vai tentar puxar o teu tapete. O inimigo vai tentar te sufocar. Ele usará pessoas ao teu redor para te desencorajar, para te ferir, com palavras, com dúvidas. Tudo para te desanimar. Mas se você confiar em Jesus, você vai avançar. Você vai andar sobre as águas e você vai viver o seu milagre. Amém? Vamos orar? Quero entregar a tua vida para Deus, te agradecer por você estar aqui. Quero te dizer que Deus é bom, o diabo não presta, que Deus é Deus de milagres e aquilo que Deus promete, Ele cumpre. Sabe por que que muitos de nós não alcançamos a nossa vitória? Porque não fazemos o que deveríamos fazer. Senhor, em nome de Jesus, eu te agradeço, Pai. Te agradeço por esta manhã, quero abençoar a vida dessas pessoas. Eu te entrego a vida da Pati, Senhor, esta mulher que tem orado, tem buscado pelo Senhor, Pai. Ela precisa de uma porta aberta, ela precisa, Senhor, de uma resposta. Então, Espírito Santo, hoje toca na vida da Patrícia, Senhor. Traga sobre a vida dela ânimo, traga sobre a vida dela força, Pai. Te apresento a vida da Simone, Senhor, esta tua serva também, Senhor, que tem clamado. Tu sabes, Senhor, que ela tem te buscado, que ela tem te pedido, Senhor. Alcance a vida da tua filha, Senhor. Alcance a vida da Regiane, Senhor. Cada dia mais capacite a tua filha, fortaleça a tua filha. Enche a tua filha de paz e sabedoria, Senhor. Entrego, Senhor, a vida da minha sogra, Senhor, que hoje irá entrar naquela sala de cirurgia, Pai. Que o Senhor esteja ali adiante, os médicos, Pai. Que ela possa sair dali com a sua vitória, Senhor. Meu Deus, eu quero apresentar a vida de todas essas pessoas que estão aqui, Senhor. Eu quero apresentar casamentos, eu quero apresentar o seu trabalho, eu quero apresentar o seu ministério, eu quero apresentar a sua saúde, eu quero apresentar, Senhor, as suas causas, Senhor. Tudo aquilo que elas colocarem diante do Senhor, Pai. Tudo aquilo que elas colocarem diante de Ti agora, Senhor, em nome de Jesus. Que Tu venhas alcançar, Pai, a vida delas, que Tu venha curá-las, que Tu venha libertá-las, que o Senhor venha fazer grandes coisas, Pai. Que elas possam ver o teu agir, que elas possam ver o teu mover, meu Pai. Elas vão ver, Senhor, o teu poder, Pai. Porque eu acredito, Pai, que por mais que tudo diga ao contrário, que por mais que este ano começou difícil, mas eu acredito que antes da virada deste ano, Senhor, nós teremos grandes testemunhos para contar, Pai, de curas, de milagres, Pai, extraordinário que o Senhor fará no meio do seu povo. Meu Deus, em nome de Jesus, quebra todas as correntes, tira todos os impedimentos. Meu Pai, eu quero te apresentar a vida da Fabi. Fabi está com um projeto, Deus. Tu sabes o projeto da tua serva. Tu sabes aquilo que ela tem colocado diante de ti, Senhor. Então eu quero apresentar a vida da Fabi, quero apresentar o filho da Fabi. Eu quero te apresentar, Senhor, a causa da tua serva, Senhor. Seja com ela, seja na frente dela, Senhor. Mostra o teu agir, porque tu é Deus, Pai, de honra, tu é Deus de glória. E aquilo que tu começas, tu termina. Porque tu não é homem, filho do homem para mentir, nem filho do homem para voltar atrás. Aquilo que tu falas, tu cumpre, Pai. E eu creio e profetizo, Senhor, que grandes coisas o Senhor fará na vida desta mulher. Pai querido, quero te apresentar, Deus poderoso, a minha vida, quero te apresentar o meu casamento, quero te apresentar o meu marido, quero te apresentar a minha mãe, Senhor.
Toca na vida da minha mãe, Senhor. Toca na vida dos meus irmãos. Assim como eu te peço que toque na vida da Fátima. Que toque na vida, meu Pai, de todas essas pessoas que aqui estão, Pai. Todos os pedidos que forem aqui colocados. Nas tuas mãos eu apresento. E que a tua paz e o teu amor venha reinar. Que a tua graça e a tua misericórdia venha ser sobre o teu povo, Pai. Continuarei aqui firme, Senhor. Eu creio, Senhor, que o Senhor estará fazendo. Meu Deus, eu quero te apresentar a minha querida amiga Elisa, Pai. Pai, esta mulher que precisa tanto de ti, Senhor. Esta que tem sido um canal de bênção na minha vida. Derrama tua bênção, tua graça sobre a vida dela, sobre a família dela, Espírito Santo. Faça o teu mover, Senhor, sobre os netos dela, Senhor. Cura ela, Senhor, de toda enfermidade. Espírito de Deus, ó Espírito de paz, ó Espírito de amor, venha sobre nós, Senhor. Derrama, Senhor, o teu poder e nos dê força para continuar. Que Deus abençoe, que Deus guarde a tua vida e que a paz de Jesus Cristo continue contigo. É ser forte, ser corajosa, seja confiante. Saiba que Deus é contigo. E se Deus é por nós, quem será contra nós? Um abraço, meus irmãos. Fiquem todos na paz do Senhor e até a qualquer momento, se Deus assim permitir. Tchau, meu povo.